Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Desculpe pela longa espera. Aviso: eu não possuo meu malvado favorito. Sendo profissionais, os heróis não fizeram perguntas enquanto removiam os dois criminosos do local o mais rápido possível. Eles colocaram apenas Margot na van, por precaução. Um telefonema depois, Ivy estava voando com alguns amigos para buscar GRU. Eles teriam que segurá-lo até que ela chegasse. Ela é uma boa garota. Eu sei que ela não poderia simplesmente sair e fazer tudo isso. Simplesmente não é possível, disse a mulher elástica enquanto caminhava de um lado para o outro ao lado da van. Os homens a observavam em silêncio. Bob ainda não havia soltado as algemas de GRU e Dash estava ouvindo música no capô da van. Isso importa? Nós a vimos ameaçar Vi. Ela é filha de um vilão reformado? Dash perguntou honestamente. Se Dash não soubesse melhor, teria pensado que sua mãe estava um pouco de coração partido por causa dessa garota. Querida? Podemos esperar até estarmos sozinhos para conversar sobre isso. Bob deixou seus olhos deslizarem para a cabeça careca de GRU. O comunicador deles tocou e, alguns segundos depois, Vi estava à vista, pronta para enfrentar a vilã. A mulher elástica suspirou, ainda a examinando enquanto sinalizavam para Vi. Eu vou voltar com elas. Levará pelo menos 6 horas para vocês chegarem em casa, e até lá eu terei feito mais pesquisas. Terei algumas respostas para tudo isso, ele acenou vagamente para Van. GRU lançou um olhar pensativo, provavelmente se perguntando se sua filha estava bem. Tudo bem, se é isso que você quer fazer, ofereceu Bob, levando GRU para dentro do veículo. Um beijo rápido e as garotas se foram, voando alto e para longe. Então, pai, alguma ideia do que a mãe estava falando? Nenhuma. GRU sabia que era apenas uma questão de tempo até que os super-heróis viessem atrás deles. Na verdade, se fosse honesto consigo mesmo, ele havia notado algo estranho com a secretária que pediu que ele fosse lá esta manhã com Margot para preencher alguns formulários de alergia e medicamentos para os registros do escritório. Ele realmente não tinha um motivo para ter ido, exceto que talvez quisesse se livrar logo disso. Sua mãe foi avisada semanas atrás que, se algo acontecesse com GRU, ela deveria cuidar das crianças. E seus minions já saberiam que algo estava errado, seu telefone havia tocado e ninguém atendia. Dentro de 1 hora, o Dr. Nefário seria notificado e, então, esperaria até que a mãe de GRU saísse da aula de karatê para contar a ela. Ele esperaria, é claro, na esperança de que GRU aparecesse. E, quando a escola terminasse esta tarde, sua mãe estaria buscando Edith e Agnes e as levando para tomar sorvete. Sorvete era a cura universal de sua mãe para mais notícias. Em alguns dias, GRU seria acusado de agressão ou tentativa de qualquer coisa e seria solto sob fiança. Margot, porém, era um elemento diferente nessa velha história. GRU não tinha ideia de como seria a acusação de tentativa de qualquer coisa dela, mas nunca tinha ouvido falar de uma criança sendo solta sob fiança. Ele teria que presumir, por enquanto, que crianças não recebiam fiança. Provavelmente também não enfrentavam de 20 anos a prisão perpétua. GRU não havia pesquisado as leis para garotinhas protegendo seus pais, nem sequer lhe ocorreu que existissem leis diferentes até ouvir a mulher elástica falando. Ele sentiu a aeronave pousar e não teve escolha a não ser esperar pacientemente que as duas mulheres voltassem para buscá-lo. Ele podia ouvir os saltos delas clicando enquanto se moviam por um tempo antes que a porta de sua caixa se abrisse e ele fosse conduzido para fora. Vamos colocá-lo aqui dentro. Vi, você consertou aquela câmera, a heroína falou para chamar a atenção da outra. GRU podia ver no espelho aquele familiar sorriso de desprezo de claro que sim. Isso lembrava vagamente da impaciência de Margot com ele às vezes, como quando ele perguntou se Margot tinha impedido Edith de entrar em seu laboratório enquanto ele estava fora, ou pegado mais giz de cera enquanto eles estavam na loja. Era o mesmo olhar de você acha que eu sou estúpido? O cabelo da mulher elástica havia crescido e agora ela ostentava um rabo de cavalo castanho no topo da cabeça, que também era familiar para a família GRU. Sentado no pequeno banco, GRU ficou com muito em que pensar.
Na verdade, havia apenas uma resposta que parecia explicar tudo, aquele olhar devastado e chocado no rosto da mulher elástica quando Margot foi capturada pela primeira vez, que mais tarde levou àquela expressão de decepção. A negação e a repentina necessidade de pesquisar. Até mesmo a própria pesquisa, Margot pareceu chateada quando GRU proibiu o acesso às bibliotecas, casa, pública e escola. Elas obviamente tinham algum tipo de conexão, e apenas alguns relacionamentos entre mulheres faziam sentido para GRU. GRU nem precisava se perguntar por que a mulher elástica não sabia que Margot estava em um lar adotivo. Todos os heróis estiveram escondidos durante a primeira década da vida de Margot, e houve vários contratempos. Os heróis tiveram que ser transferidos o tempo todo. Sim, GRU tinha muito em que pensar. Margot viu a porta do carro abrir e os heróis aumentarem o volume da música. Ela quase caiu quando eles aceleraram inesperadamente. Nenhum dos dois havia retornado a ligação ou tentado falar com ela, algo pelo qual ela era grata. Ela já estava humilhada por Elastigir tê-la reconhecido. A heroína provavelmente havia contado tudo sobre ela e suas irmãs. E Vi provavelmente estaria lá. O estômago de Margot se contraía dolorosamente toda vez que ela pensava na heroína. Em qualquer uma delas. GRU havia lhe dito que Vi estava bem e até mesmo a colocava na cama de forma especial todas as noites desde então. Ele havia mudado o quarto deles no dia seguinte e dormia no quarto ao lado ou na cama extra do quarto deles todas as noites desde então. Ela também sabia que ele tinha verificado várias vezes se todos estavam dormindo bem. Ele contou às irmãs dela na manhã seguinte o que aconteceu. Ele não mencionou que Margot havia atacado um herói, apenas que eles tinham sido mandados embora e então ele disse a eles como agir em tal emergência. Eles deveriam ir para o laboratório ou sair de casa e ir para a casa da vovó. Ele reservou um tempo depois da conversa em família para levar Margot para um canto, enquanto Edith e Agnes coloriam seus unicórnios e lagartas sangrentas, para perguntar por que ela havia atacado a outra garota. Margot murmurou algo sobre ter visto GRU ser levado embora e então deu de ombros olhando para Agnes e Edith. GRU deu um tapinha no ombro dela e disse que lhe daria um livro sobre como controlar a raiva. E ele realmente deu, um livro sobre como controlar a fúria, sobre o qual a questionava todas as noites. Obedientemente, Margot leu e refletiu sobre o livro, recitando e praticando os ensinamentos sempre que podia. Margot até lhe disse, usando o livro como referência, como deveria ter agido naquela noite em que os heróis foram à sua casa. Ela não tinha muito mais em que pensar, a escola não dava muita lição de casa, a TV estava sempre passando um filme de unicórnios, eles não tinham rádio e ela estava limitada a um livro. Ela tentou colorir ou brincar com as irmãs, mas quando GRU viu o que ela estava fazendo, ele fez um olhar que fez Margot se sentir culpada novamente. Como se não tivesse o direito de fazer nada. A maioria das meninas ficaria perturbada pela falta de distrações, mas a senhorita T tinha todas as suas alunas treinadas. Devaneios e outras atividades inúteis eram praticamente a única coisa que Margot se sentia confortável em fazer desde que atacou Vi. O que provavelmente era uma coisa boa, já que era tudo que ela podia fazer sentada no fundo da van. Vamos lá, vamos parar ali. Dash apontou para um restaurante de fast food. Ele olhou para cima apenas o suficiente para ver o Burger King do lado de fora da janela antes de voltar para o livro que estava lendo. Bob resmungou, ignorando-o enquanto passava dirigindo. Vamos lá, pai, é hora do almoço e temos uma prisioneira lá atrás que provavelmente está com sede. Dash apontou para o próximo livro, fechando-o sem marcar a página. Bob suspirou antes de parar, sabendo que não teria paz caso contrário. Ele não se importava muito, Margot provavelmente já tinha terminado a garrafa de água no fundo. Pergunte a ela o que ela quer. Não quero desencadear uma alergia. Dash correu ao redor da van, abrindo as portas em uma velocidade desumana. Margot ainda estava sentada como a haviam deixado. Vamos lá, vamos almoçar. O que você quer? Dash explicou. Ela balançou a cabeça para ele. Você precisa comer alguma coisa, que tal uma bebida? O que você gosta de beber? Margot deu de ombros para ele, voltando a encarar a parede, provavelmente tramando algo. Dash olhou para ver de onde seu pai vinha pela lateral da van. Bem,
O que ela vai querer? Não temos o dia todo. O senhor incrível olhou para vê-la. Ela está bem? Sim, só não está se sentindo bem, eu acho. Dash entrou correndo, fazendo Margot pular quando um rosto se colocou entre ela e a parede. Você precisa comer alguma coisa. Margot franziu a testa para ele, dando de ombros novamente. Alguns criminosos faziam isso, outros ficavam rudes ou gastavam demais com o dinheiro. Certo, ela não está com fome, eu vou entrar e, se ela ficar com fome, teremos algo para comer. Só por precaução, Bob fez um gesto para o filho sair e fechou as portas. Você vai ficar bem enquanto eu estiver fora. Dash assentiu. Bem, encontre algo para distraí-la, mantenha a mente dela ocupada antes que ela comece a planejar alguma besteira. Ambos tiveram a mesma ideia, antes que ela tente escapar ou comece a chorar. Bob não demorou muito. Quando voltou, Dash estava sentado na van e, a princípio, Bob pensou que ele estivesse falando com as garotas em casa. Conforme se aproximava, Bob percebeu que ele estava lendo alguma bobagem de psicologia para o prisioneiro. Ei, Bob arrancou o livro de Dash. Eu não escuto quando sua mãe começa a falar. Não vou dirigir enquanto você lê essa baboseira mágica. Sem conseguir argumentar que ler um livro era uma boa ideia, Bob atravessou a rua aos pulos para encontrar algo. Alguns minutos depois, a comida e as bebidas foram distribuídas adequadamente, e Bob conseguiu encontrar um romance na farmácia local que não era um romance romântico. Obedientemente, Dash apoiou os pés no painel e manteve o prisioneiro ocupado com vozes vibrantes e uma boa dose de comentários. GRU conseguia ouvir os saltos da heroína clicando enquanto ela andava de um lado para o outro no corredor. De vez em quando, ela parava na porta, o som de alguém hesitando, pensando em algo em suas cabecinhas bonitas. GRU conseguia ouvir a impaciência em seus passos quando ela recomeçava. Ela queria falar com ele quase tanto quanto ele queria falar com ela. Elastigir tinha terminado de montar o arquivo de Margot uma hora atrás. Era um arquivo surpreendentemente fino que continha tudo o que havia para saber sobre a garota. Seus boletins escolares vieram por cortesia da pesquisa devido ao contato com a secretária da escola, um artigo de jornal e obituários, e um conjunto muito especial de documentos que ele acabará de remover de seu escritório. Vi ainda estava organizando e resumindo o arquivo de GRU. Originalmente, eles queriam garantir que toda a família estivesse presente quando interrogassem GRU. Agora, era apenas sua promessa a Bob que a impedia de invadir e falar com GRU cara a cara sozinha. Dash estava na metade do capítulo 4 quando Bob de repente pensou em algo. As garotas nunca deixavam seus livros caros nos carros, eles eram chatos e os garotos geralmente acabavam escrevendo nas páginas, sabe, endereços ou números de telefone, esse tipo de coisa. Onde você conseguiu aquele livro de psicologia? Da mochila da Margot. Da mochila dela. Bob parou no acostamento, poderia ter ficado preso. Dash se apressou em desligar o rádio de comunicação. Melhor assim, né? Quer dizer, a gente podia estar carregando uma bomba, ou saber que era a mochila escolar normal de uma criança, disse Dash. Além disso, me deu a chance de avaliar o caráter dela. Ela estava quase terminando de ler um livro de autoajuda sobre problemas de raiva, certo? Isso significa que ela se sentiu mal pelo que aconteceu naquela noite. Ela está realmente fazendo algo a respeito dos seus problemas. Bob apenas balançou a cabeça. Não basta as meninas estarem se tornando entusiastas da psicologia, mas meu próprio filho também. Dash deu um sorriso para ele. Vamos pegar você e seu cachorrinho também. Ele gargalhou enquanto mexia no rádio de comunicação novamente. E aí, Margot, onde estávamos? Ah, sim. Eu usei o Bob para dar um toque de leveza ao capítulo com a versão dele à psicologia. Então não é só desgraça e tristeza, tem um pouco de diversão também. Espero que vocês tenham gostado de ler tanto quanto eu gostei de escrever. A espera pelo próximo capítulo não será tão longa.